Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto Conquistar. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática, e eu estou aqui para lhe auxiliar durante os seus estudos. Eu quero aproveitar agora esse momento e te convidar a conhecer as nossas redes sociais, onde nós temos aqui o @Centro de Mídias _AM e a hashtag Projeto Conquistar Seducan, beleza? Vamos verificar então agora o título da nossa aula. Nós temos então aí o episódio número 5, aulão, plana ou espacial. Detalhamento, comprimentos, áreas e volumes, beleza? Então, dito isto, vamos ao nosso primeiro quiz. Belezinha, pessoal. O primeiro quiz diz o seguinte: o perímetro é, letra A, o valor da área de uma figura plana ou espacial, letra B, o valor numérico referente à soma de todos os lados, letra C, o volume de uma figura plana, ou letra D, o valor da aresta de uma figura espacial. Então verifiquem com bastante calma, resolva aqui a questão, tá? Marque a alternativa que você acha que é correta e daqui a pouco a gente retorna para a correção da mesma. E aí, pessoal, tempo dado, conseguiram? Vamos verificar aqui então a resposta do nosso quiz. Acompanhe comigo na tela. Nós temos então aí que o perímetro equivale à letra B, o valor numérico referente à soma de todos os lados. E é justamente isso que trata o perímetro, não é isso? Por quê? Verifique aqui o comentário. O perímetro é a medida do contorno de uma figura geométrica e pode ser obtido pela soma dos lados de um polígono, ou no caso, dos círculos, por meio de uma fórmula, tá? Uma fórmula exclusiva. Vamos aqui tratar dela. Quando se tratar de círculo, o perímetro equivale ao seu comprimento. E aí eu vou ter 2 vezes π vezes r, tá certo? É o único caso diferente para calcularmos o perímetro. Por quê? Porque uma figura qualquer, aqui no caso à nossa direita, nós temos uma figura que possui 4 lados. Ora, se nós temos aqui uma figura que possui 4 lados, eu tenho que medir cada um deles e realizar a soma entre todos eles. Então aqui eu tenho um lado medindo 5, outro medindo 2, um 3 e um 6. Para que a gente pudesse calcular o perímetro dessa figura, eu vou realizar a soma de 5 mais 6 mais 2 mais 3. Ou seja, no final aqui teríamos quanto? 5 mais 6 é 11, 11 mais 2 é 13 e 13 mais 3 é 16. Então vamos supor que o perímetro dessa figura equivale a 16 metros, tá bom? Importante aqui você reparar o seguinte, pessoal, que para perímetro, a unidade de medida ela não possui expoente. Então, por exemplo, eu tenho aqui a medida em metros. Para a área, essa unidade de medida ela estará sempre elevada ao quadrado. E para o volume, essa unidade de medida ela estará sempre
elevada ao cubo. Por que isso? Porque no perímetro você está somando os lados, tá bom? Na área você está realizando a multiplicação entre duas medidas, ou seja, aí nesse caso o expoente tem que ser igual a 2. Para o volume, você vai realizar a multiplicação entre três medidas de mesma unidade. Por esse motivo, nós temos o expoente igual a 3. Ok, pessoal? Agora, como é que a gente faz, por exemplo, então, para calcular a área? A área é a figura interna, né? É toda essa parte interna de uma figura, na verdade. Nesse nosso exemplo, vou apagar aqui, tá? Nesse nosso exemplo, a área é toda essa parte interna da figura que eu estou agora marcando aqui de vermelho. E aí, nesse caso, como é que a gente faz para calcular a área? Aí depende da figura e depende do que você vai utilizar para determinar a mesma, tá bom? Cada figura, ela possui uma área específica, uma fórmula específica para que a gente consiga determinar a sua área. Aqui, por exemplo, a gente pode pegar essa figura e dividi-la em duas partes. Ó, repare que quando eu passo aqui esse traço, a gente está encontrando um retângulo e um triângulo. Eu vou calcular a área de cada uma delas individualmente e depois somar as duas, tá bom? Então, é dessa maneira que a gente consegue achar a área. E é importante você reparar essa diferença, tá? O perímetro equivale ao contorno da figura. A área equivale a toda a região interna da figura. Vamos aqui fazer uma analogia rápida com a sua vida. Vamos supor que na sua casa você quer azulejar um chão. E aí, essa parte que você vai pegar para azulejar o chão é justamente a área desse chão, tá bom? E aí, ao azulejar, você vai fazer o contorno, o rodapé. Esse contorno é o perímetro desse chão. Então, é importante você perceber justamente a diferença principal entre área e perímetro. Perímetro é o contorno da figura. A área é a região interna dessa figura, ok? Vamos agora, então, ao nosso conteúdo. Beleza, pessoal. Nosso conteúdo aqui vai tratar de perímetro e área, tá? O perímetro de uma figura plana é igual à soma do comprimento de todos os lados dela. Assim, ainda que exista a fórmula para algumas figuras planas, basta lembrar que a soma dos seus lados resulta no seu perímetro. O que isso quer dizer? Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui um quadrado. Faça de conta que é um quadrado. E esse quadrado tem lado igual a 3 metros. Bem, a principal característica de um quadrado é que todos os seus lados sejam iguais. E aí, o perímetro do quadrado, basta você pegar o valor de um lado e multiplicar por 4. Aqui nesse caso, então, a gente tem 3 vezes 4, cujo resultado é igual a 12. Ou seja, o perímetro desse quadrado vale 12 metros. Mas nem sempre você vai pegar a figura assim bonitinha, né? Por quê? Vamos supor aqui que eu tenha esta figura, equivalente a uma peça do Tetris. Lembra aquele joguinho do Tetris? Pois é. Então, nós temos aqui essa pecinha do Tetris, tá bom? Só ajeitar aqui. Beleza. Vamos supor que aqui a medida seja 5, aqui seja 4, aqui em cima seja 2, né? Bem aqui é 3. E aí, como é que a gente faz, então, para calcular o perímetro? Reparem que dessa figura, o perímetro, não se esqueçam, é você realizar o contorno dela todinha. Mas, dessa figura, falta achar algumas medidas. Aqui, por exemplo, falta achar essa medida que eu estou pintando aqui de verde. Essa medida equivale a quem? Equivale a esse valor 5 menos esse valor 3, ou seja, aqui vale 2. Além dessa medida, falta achar essa outra que eu estou aqui pintando de preto. E essa medida equivale à subtração dessa medida 4
e dessa medida 2, que também é 2, tá bom? Agora sim, como eu tenho em mãos todos os valores dos lados dessa figura, a gente consegue achar o perímetro dela. Quem vai ser esse perímetro? Vejamos. Eu vou somar 2, mais 2, mais 2, mais 3, mais 4 e mais 5. Por quê? Justamente porque o perímetro, ele trata da medida da soma de todos os lados, tá? Então, eu tenho que pegar todos os lados e realizar a soma entre eles. Aqui nesse caso, vejamos. 2 mais 2 mais 2 é 6, 6 mais 3 é 9, 9 mais 4 é 13 e 13 mais 5 é 18. Então, por exemplo, aqui nessa figura, o perímetro dela vale 18 metros. Agora, pessoal, é muito importante você também perceber o seguinte. Se a banca que vai fazer uma prova, por exemplo, ela for um pouco cruel com vocês, ela pode fazer o seguinte. Ela pode pegar uma figura e colocar as medidas em unidades diferentes. Como assim? Eu posso pegar uma medida em centímetro, uma outra medida em metro e uma outra medida em decímetro, por exemplo. E aí, nesse caso, como é que a gente faz para realizar essa adição? É possível? Bem, do jeito que está, não. Deixa eu colocar aqui. Você tem, então, uma medida em decímetro, uma medida em metro, uma medida em centímetro. Logicamente que, como são 3 medidas, a gente teria aí um triângulo, tá? Para você realizar essa soma, é muito importante que todos os valores estejam em uma mesma unidade de medida. O que isso quer dizer? Você vai ter que transformar as 3 medidas ou para decímetro, ou para metro, ou para centímetro. O que fica melhor, aí é contigo, tá? Vê o que você acha melhor, transforma as 3 para a mesma unidade e resolve aí, no caso, o cálculo do perímetro. Bem, além do perímetro, nós temos aqui a área. O que é a área? A área equivale ao tamanho da superfície e o perímetro é o resultado da soma dos seus lados. Em geral, para encontrar a área, multiplica-se a base das figuras pela altura. Já no perímetro, soma-se os segmentos de reta que compõem o contorno. Nós temos aqui um vídeo explicativo sobre a diferença entre área e perímetro. Vamos ver. Beleza, pessoal. Então, nós temos aí, certo, um vídeo onde eu te mostrei a diferença entre área e perímetro. Então, como vocês viram, tinha aqui uma parte da quadra, onde o professor ele caminhava ao redor de uma parte da quadra de vôlei, e essa caminhada equivaleria, ou equivale, na verdade, né, ao perímetro, que é a soma dos lados. E depois o professor realizou aí uma mágica, onde fez a pintura da parte interna da figura, que equivale à área. Como é que a gente faz, então, para calcular a área? Olha lá. Para calcular a área de uma superfície, o comum é multiplicar o valor da base pela altura do objeto. Algumas figuras, como os triângulos e os círculos, têm fórmulas próprias. Como assim? Vejamos. Vamos supor que eu tenho aqui, só voltar, um retângulo, tá? Esse retângulo possui medidas 8 e 3. Gente, às vezes as questões só te dão esses valores. Como é que você faz para achar os outros dois? Ora, aqui no caso, os lados paralelos de um retângulo
eles sempre possuirão a mesma medida. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se aqui a nossa esquerda vale 3, a direita também vale 3. Se aqui embaixo vale 8, aqui em cima também vale 8, tá bom? E aí, nesse caso, o perímetro é a soma desses lados. Então, eu vou ter 3 mais 3 mais 8 mais 8, certo? Onde o resultado equivale a quem? 3 mais 3, só voltar aqui que ficou feio. 3 mais 3 é 6. 6 e 8, 14, não é isso? Bem aqui é 8, coloquei 3, né? 6 e 8, 14. 14 e 8, 22. Então, 22 metros é o perímetro. A área, pessoal, quando você tem as duas medidas, por exemplo, comprimento e largura, ou base e altura, basta você realizar a multiplicação entre as mesmas. Aqui nesse caso, então, 3 vezes 8 é 24 metros quadrados, tá bom? Então, é dessa maneira que a gente faz para realizar o cálculo da área e do perímetro. Agora, por exemplo, vamos supor que a figura dada seja um quadrado e a questão vai te informar somente o valor de um dos seus lados. Então, a questão disse que esse lado vale 4 metros. E aí ela está pedindo também que você calcule o perímetro e a área. Ora, vocês têm que lembrar o seguinte, isso tem que estar no sangue, hein? Que um quadrado, ele possui os 4 lados iguais. Ou seja, se eu quero determinar o perímetro, basta multiplicar o valor de um dos lados por 4. Aqui nesse caso, então, 4 vezes 4 é 16. Aqui eu vou ter 4 metros quadrados. Olha só, em relação à área, como eu tenho que multiplicar base vezes altura, e o quadrado possui os 4 lados iguais, automaticamente aqui a altura também equivale a 4. E aí essa multiplicação, reparem, eu vou ter 4 vezes 4, que é 16. Coincidentemente, então, para um quadrado que possui uma medida do lado igual a 4, a área e o perímetro possuirão sempre o mesmo valor, somente para esse tipo, tá? Agora, nós temos também figuras poligonais diferentes. Então, vejamos. Eu tenho aqui um círculo, por exemplo, né? Então, desse círculo, o perímetro dele equivale ao seu comprimento, tá? E aí, para que a gente possa encontrar o valor, eu tenho 2 vezes π vezes r. O que é o r? O r equivale ao raio do círculo, certo? E a área desse círculo é dada pela fórmula π vezes r ao quadrado, tá bom? Então, essa aqui é uma figura extra, tá? É uma figura que possui fórmulas próprias. Até porque um círculo ou uma circunferência, elas não têm nem base e nem altura. Belezinha? Anotem isso aí que é muito importante, tá? O perímetro do círculo equivale sempre ao seu comprimento e é dado por 2 vezes π vezes r. E a área equivale a π vezes r ao quadrado. Uma outra dica é quando nós temos aqui um triângulo, tá? Agora, é muito importante você perceber o tipo do triângulo. Por quê? Porque o triângulo ele pode se classificar em triângulo escaleno, equilátero ou isósceles, em relação à medida dos seus lados. E cada triângulo ele tem uma fórmula própria também. Geralmente, a área do triângulo é dado por base vezes altura, e aí você divide por 2 o valor dessa multiplicação, tá bom? Mas, dependendo do triângulo, a gente vai ter fórmulas de áreas diferentes. E esse aqui fica um bom exercício, aliás, para você pesquisar depois. Quais são as fórmulas diferentes que a gente tem, né? Quais são as fórmulas que a gente tem para calcularmos a área de um triângulo, né? Então, você tem aí diferentes fórmulas para diferentes triângulos. Pesquisem, coloquem no seu caderno, anotem, faz aí um destaque bem legal, tá bom?
porque isso aqui é muito importante durante seus estudos. Agora, pessoal, vamos voltar aqui como exemplo, né? Por exemplo, aquela pecinha do Tetris. Então, eu tenho aqui um L, certo? E eu quero calcular a área dessa peça. Para peças desse tipo, para figuras desse tipo, a gente não tem uma fórmula específica. Eu tenho que dividir a figura em outras tantas que a gente conheça. Por exemplo, vamos supor que aqui o tamanho... Só voltar que ficou feio. Vamos supor que aqui o tamanho é 8, bem aqui é 6, aqui é 2 e aqui equivale a quanto? Aqui equivale a 3, por exemplo, tá? E aí eu quero calcular a área dessa figura. Bem, eu vou dividir essa figura em dois retângulos. Ó. Reparem, esse primeiro retângulo aqui, eu tenho as seguintes medidas. O todo é 8, essa parte aqui é 2. Então, eu vou ter 6 vezes 3, cuja área, então, é igual a 18. Ok? Essa é a área da primeira figura. Na segunda figura, eu vou ter qual área? Aqui eu não preciso mudar ninguém, né? Ou encontrar ninguém. Por quê? A nossa base vale 6, a altura vale 2. 6 vezes 2 é 12. Encontrando as áreas separadas, como eu quero a área da figura toda, aí nesse caso, basta realizar a soma entre esses valores, onde, somando 16 mais 12, pelo menos aqui no Amazonas, o resultado é igual a 30. Isso quer dizer, então, que a área dessa figura todinha vale 30, tá bom? Então, a gente verificou aqui no nosso conteúdo duas coisas bem importantes, que são perímetro e área. E é muito importante você saber diferenciar cada uma delas. Não se esqueçam que o perímetro é você fazer o caminho do contorno de toda essa figura, tá? E o perímetro equivale à soma de todos os lados dessa figura. A área é você calcular a região interna de uma figura qualquer. E geralmente a área se dá pela multiplicação dos valores das suas medidas dos lados. Beleza, pessoal? Vamos então agora ao nosso próximo quiz. Beleza, pessoal? Nosso segundo quiz tem a seguinte pergunta. Como é o formato das faces de um cubo e como calcular o seu volume? E aí você tem na letra A, faces triangulares e volume igual a 6A ao quadrado, faces triangulares e volume igual a A ao cubo, faces quadradas e volume igual a 6A ao quadrado e faces quadradas e volume igual a A ao cubo. Então verifique com bastante calma aí as suas respostas, né? As alternativas, e marque a resposta que você julgar correta. Daqui a pouco a gente retorna para a nossa correção. Ok, pessoal, tempo dado. Vamos verificar aqui que a nossa resposta, então, é a letra D. Faces quadradas e volume igual a A ao cubo. Por quê? O volume do cubo é o espaço que esse sólido geométrico ocupa. O cubo, conhecido também como hexaedro, é o sólido geométrico composto por 6 faces quadradas. É muito importante você destacar isso aqui, tá, gente? Por quê? Porque num cubo, aliás, obrigatoriamente todas as suas faces são quadradas. Diferentemente, por exemplo, de um paralelepípedo, onde nós podemos ter faces retangulares. Logo, o volume do cubo depende somente da medida da sua aresta, pois o volume do cubo é igual ao comprimento da aresta elevado a 3, ou seja, o volume é igual a A elevado ao cubo. Deixa eu te mostrar aqui o que quer dizer tudo isso.
Nós temos aqui um cubo, então, certo? Vamos supor que seja. Tá? E aí, todas as suas arestas, aqui no caso, são quadradas. Aliás, todas as suas faces são quadradas. Pode ser que, de repente, surja dúvida em relação ao que é uma face. E aí a gente volta para aquela ideia de que é bem provável que, nesse momento, você esteja assistindo a aula em uma sala, seja na sua casa, na sua escola ou em algum outro lugar. Cada face equivale a uma parede, ao chão e ao teto. Num cubo, essas paredes, todas as 4 que estão na sua lateral, ou seja, tem uma na sua frente, uma atrás de você, uma à sua esquerda e uma à sua direita. Todas essas 4 paredes laterais, inclusive chão e teto, deverão possuir a mesma medida, tá certo? Isso é o que caracteriza um cubo, tá bom? E aí, nesse caso, o que acontece? Esse cubo, ele também, como se trata de uma figura espacial, desse cubo a gente consegue determinar o volume. Como é que a gente faz para determinar o volume? O volume é calculado como produto entre as 3 medidas. E quais são essas 3 medidas? Comprimento, largura e altura. Beleza? Ok. Só que nesse cubo, como ele possui todas as faces quadradas, automaticamente, então, todas as arestas possuirão a mesma medida. O que é uma aresta? É cada traço que vai unir aqui, ó. Então, eu estou pintando aqui de preto. Aqui, cada parte de preto é uma aresta, tá bom? Então, nesse caso aqui, o comprimento do cubo vale a largura do cubo também vale A e a altura do cubo também vale A. Por que isso? Justamente porque nós temos num cubo as 3 medidas, todas elas iguais. E aí, nesse caso, como nós estamos multiplicando 3 valores iguais, basta lembrarmos da regra da potência. Multiplicação de bases iguais, repete-se a base e somam-se os expoentes. Opa, calma lá. Mas aqui não tem expoente, não é? Erro seu. Tem sim, pessoal. Toda vez que o expoente não aparecer, não se esqueçam que ele vale 1. Então, aqui nesse caso, a gente tem 1 mais 1 mais 1, cujo resultado é igual a 3. É por isso que o volume do cubo vale A ao cubo. Em termos de curiosidade, é importante lembrarmos o seguinte. A área do cubo é dado por quem? É dado por 6 vezes A ao quadrado. Por isso que essa alternativa apareceu lá para você marcar, tá bom? Por quê? Porque a face de um cubo equivale a um quadrado. Aqui nesse caso, então, a área de um quadrado é dado por A ao quadrado. Como um cubo possui 6 faces, então a gente vai ter 6 vezes A ao quadrado, que é justamente a área de um cubo, tá certo? Então, o mais importante aqui é você reparar isso. É você reparar que tanto a área, quanto o perímetro, quanto o volume de um cubo dependem única e exclusivamente do valor da sua aresta. Vamos verificar agora o nosso cronograma de estudos. Beleza, pessoal. Vamos verificar aqui, então, um cronograma de estudos bem legal, onde você consegue perceber onde você vai utilizar todo o conhecimento que você adquiriu aqui na nossa aula. Nós temos, então, aí, verifique comigo, que a gente pode estudar todo esse conhecimento ao calcularmos perímetro, área, volume, tudo isso na geometria plana e também na geometria espacial, certo? Não esquecendo que a geometria plana é a geometria que trabalha única e exclusivamente as figuras bidimensionais. E a geometria espacial é o tipo de geometria que trabalha as figuras tridimensionais ou figuras espaciais. Beleza? Então vamos verificar agora então as nossas considerações finais. Ok, pessoal, estamos chegando aqui ao final de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado e compreendido tudo o que foi ensinado aqui.
Vamos aproveitar agora esse momento e realizar aquela selfie. Vem comigo. Beleza. Tirou a selfie aí. Não se esqueça que quando você for postar, marcar aqui as nossas redes sociais, @centrodemídias_am e a hashtag Projeto Conquistar Seducam. E também marcar a sua escola e comprovar a sua participação aqui na nossa aula e no nosso projeto. No mais é isso. Muito obrigado a sua atenção e participação e a gente se encontra em uma outra oportunidade. Valeu!